Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Amém? Amados, quero trazer uma palavra para a tua vida, para o teu coração, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, que tem como título o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Amém? Vamos falar aqui um pouco desse texto, destrinchar esse texto. Amém? Então, no versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então Deus estava falando com o profeta. Deus estava falando com Jeremias. E Deus disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, por que Deus mandou Jeremias levantar e descer à casa do oleiro? Porque Deus precisava falar com Jeremias. Havia uma necessidade de Deus falar com Jeremias para que Jeremias transmitisse a palavra de Deus para o povo. O sacerdote, ele levava o pecado do povo até Deus. Já o profeta levava a resposta de Deus para o povo. E Jeremias, ele era profeta, então ele tinha que ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nós tínhamos que descer e não subir. Por isso que Deus disse: levanta-te, mas desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por isso que foi preciso Jeremias descer. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, é preciso a gente descer. É preciso a gente se inclinar à palavra de Deus. Se inclinar na onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Tem que haver uma inclinação para que Deus possa falar ao nosso coração. Não é de qualquer jeito que receberemos a palavra de Deus. Não é com soberba, não é com autossuficiência, não. Para ouvir a palavra de Deus, você tem que descer. Você tem que se inclinar. Você tem que descer até a casa do oleiro. Amém? Então vamos aprender aqui com Jeremias. E a Bíblia diz aqui no versículo 3. E Jeremias fala: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Jeremias disse que desceu à casa do oleiro e viu. Ele estava fazendo a sua obra. Fazendo a sua obra sobre as rodas. Né? E Jeremias no versículo 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Jeremias diz que o oleiro estava fazendo o seu trabalho, o seu vaso sobre a roda, mas diz que o vaso de barro quebrou na mão do oleiro. Mas a Bíblia diz que o oleiro pegou daquele barro, daquele vaso, e fez outro vaso novo. Pegou aquele barro e fez outro vaso novo. E diz que fez um vaso que parecia bem ao seu querer. A mesma coisa é nós na mão de Deus. Nós na mão de Deus somos assim. Às vezes nós nos encontramos quebrados, né? Às vezes nós nos encontramos sem expectativas. A palavra correta é essa: expectativas. Às vezes nós nos encontramos sem solução. Às vezes nós nos encontramos sem finalidade. Nós nos encontramos sem raiz. Às vezes nós nos encontramos fracos, oprimidos, amargurados, depressivos, descontentes. Mas o interessante aqui é uma coisa: o vaso estava na mão do oleiro. Então eu quero te dizer uma coisa: não importa onde você está, o que importa é que você esteja na mão do oleiro. Não importa se você está quebrado, não importa se você está triste, não importa se você está amargurado, não importa se você está angustiado, decepcionado. Eu só quero te dizer uma coisa: se você estiver no centro da vontade de Deus, na mão do oleiro, ele é fiel e justo para te pegar e fazer de ti um vaso novo, um vaso de honra. Entendeu? Então a Bíblia diz aqui que no versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Então Deus aqui estava falando com Jeremias para falar com o povo de Israel. Então Deus faz uma interrogação: não poderei eu fazer como fez esse vaso, ó casa de Israel? Ou seja, há uma interrogação aí, há uma pergunta aí. Então, da mesma forma que o oleiro estava restaurando o barro, restaurando o vaso que foi quebrado, Deus também estava dizendo para a nação de Israel: não poderei eu restaurar a tua vida? Não poderei eu restaurar o teu casamento? Não poderei eu restaurar o teu emprego? Não poderei eu restaurar os teus filhos, a tua família? Não poderei eu restaurar os teus sonhos? Não poderei eu restaurar os teus projetos, ó casa de Israel? Vocês estavam distantes da minha presença, mas eu sou Deus que restaura. Então Deus estava dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Aí Deus diz assim: diz o Senhor, eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Então você é barro na mão de Deus. Você não é nada sem Deus. Você é apenas barro que serve para Deus te moldar. Independentemente do jeito que você esteja, independentemente do que você está passando, mas Deus, Ele pega o barro e faz dele um vaso de honra. Mas para isso é preciso o barro ouvir a voz de Deus. Para isso é preciso o barro obedecer a voz de Deus. Para isso é preciso o barro andar na vontade de Deus. Para isso é preciso o barro viver de integridade na presença de Deus. Você quer ser um vaso de honra? Quer ser um vaso restaurado? Ande na presença de Deus. Seja íntegro com Deus. Viva com Deus. Ande com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha tanta intimidade com Deus, que Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Pedro, ele estava preso, e pela oração do povo, da igreja, Deus libertou Pedro daquela prisão. Por quê? Porque o povo tinha intimidade com Deus. A igreja tinha intimidade com Deus. Eu quero te dizer uma coisa: se você quer transformação em sua vida, se você quer transformação na tua casa, se você quer transformação na tua família, então fique no centro da vontade de Deus. Que Deus pode fazer do teu filho um vaso de honra. Que Deus pode fazer do teu marido um vaso de honra. Que Deus pode fazer de tua esposa um vaso de honra. Que Deus pode fazer da sua família, da sua mãe, do seu pai, um vaso de honra. Mas para isso é preciso estar na mão do Todo-Poderoso. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe, meus amados. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama e Ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Independentemente do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, esse coronavírus, né? Essa pandemia que está se levantando aí, que se levantou, né? Se levantou. Mas eu quero te dizer uma coisa: não desanime. Amém? Lembra dos heróis da fé? As crises que tinha naquela época, eles eram perseguidos, ele era queimado, mas eles não negavam o Evangelho. Amém? Então vamos viver na presença de Deus, vamos orar. Não vamos ter medo, vamos precaver, né, com isso. Vamos se proteger com certeza, mas não devemos ter medo, não devemos temer a nenhuma epidemia. Porque você é cristão ou não é? Você tem fé ou não tem? Então quem tem fé, meu irmão, quem tem fé não teme a vírus nenhum. Quem tem fé não teme a enfermidade nenhuma. Quem tem fé não teme a nada. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o justo, ele vive
pela fé. Amém? Então não vamos temer a nada, porque a Bíblia diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque a porta dos infernos, porta é instrumento de defesa. Então se ela não prevalece, quer dizer que a igreja ataca e a porta dos infernos não prevalece. Então a igreja ela não pode ficar dobrada. A igreja não pode ficar de joelho diante de uma epidemia. A igreja tem que ficar de joelho diante de Deus. Amém? Fique de joelho diante de Deus e mantenha fé, meu irmão. Mantenha fé, né? Viver como cristão nos momentos bons é bom demais. Eu quero viver como cristão no momento da adversidade. Aí eu quero ver, amém? No momento da adversidade eu quero ver quem é crente, né? Para orar, para entrar numa consagração, não ter medo das coisas, entendeu? Porque sabe que o sangue do Cordeiro, ele nos purifica de todo pecado. E que o sangue do Cordeiro nos protege de toda doença, de toda maldição, de toda inveja, de toda fofoca e de toda pandemia. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém? Não temas, meu irmão, essa doença. Não temas. Não temas, porque Deus é contigo. Maior é o teu Deus, maior é o Deus que tu serve. Tu serve ao Deus que criou os céus e a terra, meu irmão. Se essa pandemia está aí é porque Ele permitiu. Mas quando Ele quiser que essa pandemia acabe, Ele vai dizer, vai acabar e pronto, e acabou. Porque a última palavra, ela vem do Eterno. A última palavra, ela vem do Senhor. Deus lhe abençoe. Compartilhe, meu irmão. Compartilhe. Dê o like. Se inscreva. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor.